sejam todos bem-vindos ao quadro Momento com Especialista, da segunda jornada em Tomopet. Hoje nós contaremos com a participação do Dr. Murilo Fazolin, cujo trará contribuições para nós com uma palestra denominada Manejo Integrado do Mandarová na Cultura da Mandioca. Dr. Murilo Fazolin possui graduação em Engenharia Agronômica pela Exalc, mestrado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Ciências em Entomologia pela Exalc, Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, lotado no Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre, e tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo integrado de pragas, manejo ecológico de populações de pragas, prospecção e avaliações de plantas com potencial de uso inseticida e desenvolvimento de inseticidas botânicos. Mais um nome de peso da nossa jornada em Tomopet, cujo trará ótimas contribuições e com certeza muito conhecimento para o nosso evento. Então, Dr. Fazolin, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua contribuição. Olá, meu nome é Murilo Fazolin, pesquisador da Embrapa do estado do Acre. Eu estou participando desse evento e desse momento do especialista, mas na realidade não sou especialista em manejo integrado do mandarová da mandioca. Eu sou um pesquisador que é usuário de algumas tecnologias que visam o manejo integrado dessa importante praga, pelo menos aqui para a região produtora de mandioca do Acre. Gostaria, antes de iniciar, de agradecer o convite da comissão organizadora da segunda jornada em Tomopet, desse pessoal que nos acolheu, que nos convidou e que vem batalhando para que a gente possa fazer as nossas apresentações com qualidade para levar a vocês que estão nos prestigiando com a sua atenção. Então, tratando-se do manejo integrado desta praga, nós temos, vou apresentar praticamente um estudo de caso, né? Uma experiência que nós tivemos com relação ao manejo desse mandarová na região chamada região do Vale do Rio Juruá. O Rio Juruá é esse rio que vocês estão vendo aí ao fundo da tela. Ele ele desemboca no Rio Solimões, que por sua vez é afluente do Amazonas e aí segue para o mar. E essa região do Juruá, que dá o nome a essa região, ela é constituída de 5 municípios dos 22 pertencentes ao estado do Acre. E essa região do Juruá ela é muito importante, tem como importância econômica a produção de farinha de mandioca. Quem já não ouviu falar da famosa farinha de Cruzeiro do Sul, né? Que é o polo central de produção dessa região do Vale do Juruá. O município, aliás, os municípios que compõem o Vale do Juruá, eles representam, em termos de produção da farinha de mandioca, acima dos 50% do que todo o estado do Acre produz. E as agroindústrias também, acima de 50%, estão localizadas aqui nessa região do Vale do Juruá. E vocês podem notar também, nesse slide, que há uma especialidade de produção de farinha em detrimento da produção de goma, a famosa goma para fazer tapioca, enfim, para usar no tacacá e nesses pratos típicos da região. Então, essa região do Juruá é especializada na produção de farinha, e uma farinha diferenciada pela sua qualidade, pela sua crocância, que acabou recebendo esse selo de indicação geográfica, chamada Indicação Geográfica da Farinha de Cruzeiro do Sul. Isso agrega valor ao produto, aumenta a confiabilidade do consumidor, que é certo que ele está consumindo uma farinha de excelente qualidade, produzida numa região que tem, por tradição, a produção da farinha de Cruzeiro do Sul.
esse movimento anual varia de ano a ano, mas gira em torno de 38 milhões de reais toda a movimentação dessa farinha, agora contendo esse selo de indicação geográfica. No entanto, logicamente, como para qualquer cultura que é cultivada em larga escala, aparecem alguns desafios de ordem fitossanitária e a principal praga da cultura da mandioca na região, atualmente está sendo deslocada para a mosca branca, né? Mas ainda há uma importância significativa da ocorrência do mandarová da mandioca, que é a Erinizelo, é um lepidóptero da família Esfingidae. Então, aqui você tem uma lagarta, que são as lagartas que causam danos às folhas. Nosso trabalho e a nossa observação de grandes surtos dessa praga foi iniciado em 1985. Eu fui contratado pela Embrapa em 1982 e já me deparei com um desafio desse logo 3 anos após, onde começou a ser intensificada tanto a produção da farinha, da mandioca para farinha, quanto os surtos, né, que vieram se sucedendo. Agora, por ser uma praga de surto, a previsibilidade de ocorrência é praticamente nula. Então, vocês podem ver que ocorreu em 85, depois 91, 93 teve um surto que quebrou 50% da economia da região. Em 98, 5 anos depois, você teve uma quebra de 60% por causa estritamente do mandarová, 60% da economia da região. E aí, 2002, um médio surto, 2004, um pequeno surto, aí não teve uma medida de impacto, sendo que em 2007, nós observamos um grande surto com perdas acima de 70%. Só que nós tínhamos um problema de logística, né? Porque essa região fica a 536 quilômetros de Rio Branco, e você só acessa, na época a gente só acessava a região ou por barco ou por avião. E muitas vezes, quando ocorria o surto, que você não sabia quando seria, a gente estava despreparado, não tinha condições de logística, não tinha condições de ter programado a utilização de equipamentos para o combate da praga, enfim. Aí, em 2005, nós tivemos o início de um projeto chamado Farinha Vagem, e aí sim nós iniciamos as ações de pesquisa, as ações de aplicação e tentativa de implementação do manejo integrado dessa praga. Para vocês terem uma ideia da dificuldade, na região de Cruzeiro do Sul, a flutuação populacional da praga, ela tem os picos dos meses de maior índice pluviométrico, que são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, sendo que aqui no mês seco, de julho a outubro, praticamente ela não ocorre quando ocorre o surto. Já na região de Rio Branco, que também tem uma pequena produção de mandioca e já tem uma produção maior de seringueira, que é um hospedeiro alternativo, o pico já ocorre em junho, julho e agosto. Então, quer dizer, é o inverso do que ocorre na região do Juruá. Isso dificulta muito a lógica de você fazer uma previsão de implementar antecipadamente qualquer tipo de manejo integrado, né? Ou prever que vai haver o ataque da praga. Por quê? Quais são as causas desse surto? Não se sabe muito bem ainda, não se tem assim estudos específicos para isso, mas uma das razões seria a alta mobilidade dos adultos, porque eles são esfingídeos, eles parecem um avião Mirage, eles têm uma alta autonomia de voo, eles podem voar em correntes aéreas, há relatos de eles poderem voar até 2.000 quilômetros numa tacada só, né? Pegando uma corrente aérea, indo do norte do Brasil até a Argentina, por exemplo. E variação acentuada das variáveis climáticas, isso talvez até venha a agravar a situação, porque a gente vem
experimentando esse tipo de intempéries, né? E essas variáveis, segundo a literatura, também contribuem. E o desequilíbrio ambiental, em que em todas as questões é tido como um dos fatores que desencadeiam processos dessa natureza. Então, dentro desse projeto Farinha Vagem, e já em pleno surto, né, nós estivemos na região, aí sim, com pulverizadores costais motorizados, já tínhamos uma quantidade de baculovírus, principalmente de baculovírus para fazer as primeiras experimentações, mas o mais importante era essa interação com os produtores, porque, na realidade, eles desconheciam completamente a dinâmica da praga, e por ser de surto, muitas vezes pelo intervalo da ocorrência da praga, muitos deles até se esquecem, e o poder público também se esquece, da ocorrência tão importante, né, causando tanto problema econômico para a região. Então, a gente resolveu fazer essas interferências, essas reuniões, e passamos, então, a explicar um pouco mais sobre a praga, sobre o que podia ser feito, porque o desconhecimento, na época, era completo. Então, o que a gente vai mostrar aqui é uma parte, mais ou menos a dinâmica que a gente fazia, logicamente com linguajar um pouco mais simplificado, mas levando o recado que a gente vai externar aqui. A Irine Zelo, né, ela tem uma origem provavelmente brasileira mesmo, né? A distribuição dela vai do Canadá, passando pela América do Norte, América Central, América do Sul, até a Argentina, como eu já disse, com uma grande capacidade de voo. O hábito alimentar dela, ela é polífaga. Ela pode se alimentar de 35 espécies de vegetais, mas só que ela tem uma preferência alimentar por plantas que exudam látex, né? Como, por exemplo, euforbiáceas, como a seringueira, caricácea, como mamão, e solanáceas, como berinjela, enfim. As euforbiáceas, a gente inclui, então, a mandioca. Só que se você colocar como preferência alimentar entre seringueira e mandioca e mamão, por exemplo, ela tem uma preferência pela seringueira, em segundo lugar pela mandioca e em terceiro lugar pelo mamão. Então, aqui nós temos o ciclo da praga, onde você tem os adultos, cuja diferenciação do macho e da fêmea é feita por meio dessa mancha acinzentada no élitro anterior das asas do inseto. Eles fazem as posturas dos ovos, 3 a 5 dias eclodem as larvas ou lagartas, passam para os 5 equidizes, né, 5 estádios diferenciados, elas crescem, elas se alimentam por 15 dias, se transformam em pré-pupa e depois pupa, esse processo é realizado no solo, 25 a 30 dias eles estão novamente na forma de adultos, fechando o ciclo da praga. Então, aqui vocês têm o macho e a fêmea, né? E aí, uma das coisas que a gente levantava, uma das questões que a gente levantava, era que tinha que se dar importância à presença desses adultos, porque com a eletrificação rural bastante difundida na região, eles observavam esses insetos nas luzes, né? Então, cada vez mais esses insetos, porque eles têm atração pela luz, e eles ficavam rodando nessas lâmpadas. E aí eles começaram a associar, a gente começou a fazer os produtores entenderem que isso era uma associação, era um sinal de que estava previsto um surto, para acontecer um surto. E o importante era mostrar para eles que há uma diferença entre um sugador maxilar, né, que é uma espirotromba dessa, o inseto adulto se alimenta de néctar,
E o grande problema é o inseto mastigador, que são as lagartas que causam dano direto nas folhas da mandioca. E que se eles controlassem as fêmeas e machos, mas as fêmeas principalmente, a cada fêmea você poderia estar tirando do ambiente praticamente, em média, 1.800 ovos. As posturas são realizadas na página superior das folhas. Há 3 a 5 dias você tem as lagartas. E a gente trabalhava muito com a tentativa de identificação do instar da lagarta, porque ele é muito importante, porque os métodos de controle biológicos, eles são mais eficazes até o terceiro instar. Então, nesse caso, o mandarová, ele tem uma certa facilidade de você identificar o instar, porque no primeiro instar, vocês observem esse filamento no terminal do abdômen, ele é longo e escuro. No segundo instar, você já nota que ele vai engrossando aqui na base, vai ficando mais claro e mais curto. Terceiro instar, ele já fica mais curto e mais grosso. No quarto instar, praticamente, ele é bastante curto e bem rombudo. Então, desse estágio aqui, do quarto para o quinto instar, já é um alerta de que, muito provavelmente, a gente deveria entrar com um controle químico, porque o controle biológico já não seria tão eficaz. E aqui você tem uma lagarta do quinto instar, praticamente com apenas um apêndice minúsculo na parte terminal do abdômen. Então, aqui você tem uma panorâmica desses apêndices, podem ver que eles vão diminuindo de tamanho e engrossando a sua aparência. Depois dessa fase de lagarta, você tem a fase de pré-pupa, já no solo, dura de 1 a 3 dias, e depois você tem a fase de pupa, que demora 15 a 29 dias. Logicamente, há insetos nos roçados, a gente observa insetos em várias fases de desenvolvimento, e aí o importante é o monitoramento das áreas para a identificação da maior frequência e abundância de lagartas. As lagartas de quarto e quinto instar, apesar que num ciclo completo, uma lagarta, um mandarová, consome, em termos de folha de mandioca, aproximadamente 12 folhas, 1.107 centímetros quadrados, né? Sendo que 75% dessas 12 folhas são consumidas entre o quarto e principalmente no quinto instar. Então, antes de empupar no solo, essas lagartas consomem a maior parte das folhas durante seu ciclo. E aqui você tem o dano, né? Quando o roçado é novo, 3 até uns 6 meses, praticamente você perdendo as folhas, praticamente as plantas são irrecuperáveis. Mas ele pode também atacar roçado adulto, né? E esse roçado adulto, muitas vezes, esse ataque, esse desfolhamento, causa uma impressão pela volta das folhas, né? Causa uma impressão para o produtor de que nada foi grave. Mas essa desfolha faz com que haja necessidade de capinas adicionais. Aqui nós temos aqui um tipo de uma samambaia que dá, né, lá no Vale do Juruá, que é uma planta invasora, né? E aqui você tem um roçado adulto sendo praticamente tomado pelas invasoras. Então, isso daqui, se não tomar conta, você perde o roçado, mesmo sendo adulto. E aí, os métodos de controle que a gente conseguiu preconizar e também averiguar com relação ao que era utilizado, o primeiro deles era a catação manual. A gente notou que as famílias, geralmente famílias com numerosas, né, eles faziam um tipo de um cordão, até em áreas de até uns 2 hectares, um cordão humano, e eles iam varrendo a lavoura de mandioca, eliminando, colocando dentro de uma latinha com água, as lagartas, catando e cortando, enfim, realizando um método de controle chamado de catação manual.
Mas esse é um método que não é muito apropriado, porque tem vários produtores e famílias de produtores que, primeiro, tem medo da lagarta. Até você tem que trabalhar muito bem, que não são lagartas urticantes, são lagartas que não apresentam problemas de irritação de pele e tudo mais, são inofensivas nesse sentido, né? E que você pode pegar na mão, não tem problema, é um pouco assim, né, nojento, vamos dizer assim, porque eles exalam essas exudações aqui, justamente porque estão sendo incomodadas, mas nada de mais grave. Então, em roçados pequenos, a catação manual seria uma boa saída. A gente implementou também a utilização de armadilha luminosa improvisada. Aqui você está vendo o tambor, né, que geralmente eles têm óleo diesel, então desocupa esse tambor, coloca água com óleo queimado, por exemplo, e como tem energia nas propriedades, na maioria das propriedades, uma lâmpada comum aqui faz com que sejam atraídos os adultos, eles caem aqui dentro do tambor e morrem afogados naquela mistura de água com óleo. Agora, uma coisa que os produtores desconheciam na sua maioria era a presença dos inimigos naturais e a necessidade de, muitas vezes, preservar algumas espécies que são importantes e que, para eles, não tinham o menor significado com relação ao controle de pragas. Temos alguns exemplos aqui de predadores e parasitóides. Tricograma é o principal deles, então, muitas vezes, ele passa despercebido pelo seu tamanho. São os mais importantes parasitos de ovos, né? E, às vezes, pode apresentar uma eficiência de até 90%. Podem notar que, quando o ovo é parasitado, ele fica numa coloração escura, e isso deve ser levado em consideração na hora de fazer o levantamento para tomada de decisão para o método de controle. Eles ficam 3 a 4 dias negros e depois de 8 dias emergem os adultos do tricograma. Então, quando você tem no levantamento, você tem uma quantidade de ovos significativa com esse aspecto, então é necessário aguardar a emergência das lagartas para a gente averiguar a necessidade de entrar com métodos de controle. Você também tem insetos um pouco maiores, como telenomos, ninfas de crisopídeos. Esse aqui tem uma ocorrência até bastante significativa na região. Essas ninfas se alimentam de ovos, né? E muitas vezes o produtor se depara com essas estruturas que são esses ovos pedunculados e não sabe do que se trata. Muitas vezes até tira da folha, enfim. Encontram insetos desse tipo aqui, não sabe do que se trata. As aleluiazinhas, que eles chamam de aleluias, que são os adultos desse crisopídeo. Então, você mostrando, principalmente as crianças e os jovens, começam a ter uma nova visão de que que esses insetos são verdadeiros amigos da lavoura e que devem ser preservados. Larvas de apânteles, por exemplo, são parasitos de lagartas. Você tem as vespas, principalmente as vespas do gênero Políbia, são muito frequentes na região. Aqui vocês estão vendo uma vespa atacando uma lagarta moribunda, né? E elas arrancam pedaços dessas lagartas para alimentar as formas jovens dessas vespas no ninho, né? Então, elas são eficientes predadoras de lagartas. E isso tem que ser trabalhado junto ao produtor, porque você encontra ninhos realmente grandes, ou nas matas que circundam a lavoura, ou mesmo ocupando a lavoura, às vezes não permitindo acesso a uma meia dúzia de pés de mandioca ali, porque o vespeiro ali é uma coisa que incomoda e realmente pode causar problemas para o produtor, caso ele seja atingido por essas vespas, né? E um dado interessante, na África, eles preservam tanto esses ninhos de vespas que eles têm uma recomendação de dose, né? Bons resultados foram obtidos com 5 ninhos de vespas desse gênero por hectare. Então, muitas vezes o produtor vai lá e põe fogo nesses vespeiros
e muitas vezes desconhecendo a importância deles no controle da praga. Você tem também a ocorrência de pódios, que são esses percevejos predadores, eles podem consumir até 100 lagartas durante a vida deles, e esses seriam os inimigos naturais que não dependem da inoculação ou da interferência do homem, do técnico, né? E aí, nós passamos, então, a apresentar aqueles que são inimigos naturais do mandarová, mas que têm que ser adicionados ao processo produtivo, tem que ser pulverizado para que tenha um controle eficaz. E o principal deles, que a gente trabalhou muito, foi o baculovírus erinis, né? Esse baculovírus, que nós recuperamos no norte de Minas Gerais, na nossa Embrapa Milho e Sorgo, e eles recuperaram para a gente lá e trouxemos aqui para o Acre. Na realidade, eles foram descobertos na década de 80, no CIAT, lá na Colômbia, certo? E no Brasil, eles foram isolados em Santa Catarina, pela IPASC, também devido à necessidade de aplicação, porque o mandarová era uma praga importante para o sistema produtivo deles. Depois foi transferido para o Instituto Agronômico do Paraná, que também produziu, fez uma divulgação bastante grande desse baculovírus, e praticamente eles têm essa praga sob controle lá nessa região, e inclusive no Nordeste, até onde a gente tem conhecimento. O modo de ação desse baculovírus, quando ele é aplicado, a gente depois vai mostrar como é que é feito o inseticida à base dele. Eles são poliedros, na realidade, que são pulverizados com água, né, nas folhas, e eles são consumidos pelas lagartas, e esses virions, depois que estão ativados dentro do sistema do intestino da lagarta, eles causam injúrias na membrana peritrófica e fazem com que os virions se propaguem na hemolinfa do inseto, causando uma septicemia. Muito parecido também com a ação do bacilo thuringiense, né? Aí a gente vai observar a descoloração das lagartas e em 6 dias, aproximadamente, ela perde os movimentos e a capacidade de se alimentar, e depois de um certo tempo, né, depois desses 6 dias, você vai observar lagartas mortas que procuram a parte mais alta das plantas e elas ficam penduradas pela parte final do abdômen, e nesse sentido aqui, muito facilmente, elas têm geotropismo positivo, né, nesse caso, e fica facilmente detectado pelo produtor, porque esse vai ser o material que vai ser utilizado para a produção do inseticida à base de baculovírus, né? Então, se você deixar a lagarta desse jeito, ela vai apodrecer, vai romper essa membrana, vai espalhar o baculovírus nas folhas de baixo das plantas de mandioca, e as lagartas que depois tiverem acesso para se alimentar se infectam automaticamente. Agora, esse é o ponto correto, ponto certo de se pegar essas lagartas para se amassar esse material, né? Você pila esse material, pode ser, aqui está até um pouco sofisticado, mas isso aí você pode usar um copo, pode usar uma caneca, enfim. Você amassa com um pouco de água, depois você coa esse produto, porque senão você vai ter entupimento no pulverizador, e você tem o produto final aqui. No geral, a gente armazena esse baculovírus recuperado de áreas que já foram tratadas, a gente recupera e coloca naqueles sacolés, né? Aqueles chup-chup, né? Usado para chup-chup, aquele gelinho, e geralmente um sacolé daquele tem 100 ml, que dá para depois de armazenado e congelado, ele pode... O 100 ml é aproximadamente a dose que você deve usar para 1 hectare, né? E esse baculovírus, depois de processado e liquefeito, ele pode ser congelado de 5 anos para mais. Hoje é considerada até indefinida a eficácia do baculovírus
depois de congelado. Então, ele pode ser utilizado e é uma vantagem para o produtor utilizar esse processo. Agora, quais seriam as vantagens? Pode ser produzido pelo produtor, baculovírus, custo zero. Geralmente, eles aplicam e depois de 6, 7 dias eles saem coletando uma quantidade de lagarto suficiente para eles armazenarem o baculovírus e fazerem o processo e armazenarem. Tem dado resultados interessantes. Muitos deles passam para o vizinho, mostram que funciona, são difusores natos da tecnologia. Ele pode ser armazenado indefinidamente, praticamente. É específico Mandarovacas, ele não serve para outro tipo de lagarta. Não é tóxico para as plantas, animais domésticos e o homem, essa é uma grande vantagem. Ou seja, não é tóxico para insetos benéficos, então, ambientalmente, eles são corretos, porque eles não poluem de forma nenhuma nem o meio ambiente, nem causam problemas para o homem. E apresenta alta capacidade de dispersão. Agora, tem limitações. O produtor geralmente não está acostumado a você colocar um inseticida biológico, no caso, e esperar 6 dias para que ele morra. O produtor tem aquela cultura de que tem que ser um efeito knockdown, tem que jogar e morrer de pouco tempo. Ele gosta de ver o inseto morto. E essa daí é uma dificuldade que a extensão rural tem que trabalhar, né? Uma das questões que a extensão rural tem que trabalhar para que o produtor saiba que quando o inseto está infectado, ele diminui e depois paralisa a alimentação antes de morrer com 6 dias. Necessidade de ser aplicado em lagartas de até 3 centímetros. Essa é outra limitação, porque em lagartas de quarto, quinto insta, você vai ter problemas dela ter já um sistema de defesa mais vamos dizer assim, mais eficaz. E necessidade do monitoramento rotineiro da população no campo, né? Porque você tem que determinar com isso dá um pouco de trabalho, você tem que determinar, então, o momento certo de aplicar. Uma outra opção que foi disponibilizada é a aplicação do Bacillus thuringiensis. Isso seria, então, produtos comerciais à base de bacilo. Da mesma forma, você tem o produto, você pulveriza esse produto, a lagarta consome, né, por ingestão esse produto. Os esporos, aqui você tem os esporos e os cristais, quando chega no intestino, com a mudança de pH, aumento no pH intestinal, há uma dissolução dessas toxinas. A toxina é ativada, ela se acopla aqui nos receptores do epitélio do intestino do inseto. Aí há uma perfuração, né, pela toxina, e aí os esporos da bactéria se multiplicam, depois dessa ruptura, se multiplicam na hemolinfa, igual o baculovírus, né? Só que aqui, no caso, são bactérias. Agora, as vantagens dela, praticamente, são as mesmas que o baculovírus. Não é tóxico para os animais domésticos, não é tóxico para os insetos benéficos, não é tóxico para plantas, animais domésticos e o homem, não polui o meio ambiente e pode ser utilizado para outras lagartas de pH intestinal maior que 7. Ou seja, quando ele adquire esse produto, não vai servir só para o mandorvá, ao contrário do que acontece com o baculovírus. Ele pode usar para a lagarta da couve, ele pode usar para uma série de outras lagartas que há indicação na bula para uso. Então, quer dizer, ele pode ter um pouco mais de vantagem sobre esse aspecto. Agora, as limitações do uso também estão relacionadas ao tempo longo para a morte do inseto, também demora de 4 a 6 dias, necessidade de ser aplicado em lagartos de até 3 centímetros, necessidade de monitoramento, igualzinho o baculovírus, lagartas com pH intestinal 7, também é necessário que elas tenham, isso aí está indicado na bula, mas agora a limitação de não poder ser produzida pelo produtor, né?
Isso daí é uma limitação mesmo, que o produtor tem que comprar novamente o produto se ele quiser reaplicar. Ele não pode recuperar as lagartas doentes e fazer, como faz com o baculovírus, um novo inseticida. E necessidade de reaplicação, isso daí também eleva o custo. Por último, e não menos importante, você tem os inseticidas químicos. Na época, até 2007, nós não tínhamos inseticidas registrados para mandioca, para mandarová, para o controle de mandarová em mandioca. Só tinha para mandarová em seringueira. E isso daí dificultava muito a gente fazer o receituário agronômico para controle químico. Isso levou muitos produtores, de forma equivocada, a tentarem fazer o controle da lagarta utilizando inseticidas inapropriados, sarnicida para cuidar de porco, piretróides, enfim, verdadeiras aberrações que depois, com o registro de produtos mais adequados, a gente conseguiu, pelo menos, se a opção for por controle químico, que ele seja adequado. Então, você tem vários produtos aqui registrados para o mandarová, para o controle do mandarová. Muitos deles são piretróides, alguns são misturas de piretróides ou fosforados com benzoilureias. Você tem benzoilureias, que são inibidores de síntese de quitina. Então, você já tem, pelo menos, um amplo receituário aí de produtos que podem ser utilizados para que seja utilizado da forma correta. Então, aí a recomendação de proteção, né? Porque tem muito produtor que vai aplicar de chinelo, de bermuda, não põe nenhum chapéu, não põe luva, enfim. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, principalmente para aqueles produtores mais simples, que muitas vezes não veem um perigo de se utilizar determinados produtos químicos. E seja qual for o método de controle, a inspeção é o melhor das ferramentas, né? Para que você tome uma decisão no momento correto e no produto correto. Deixa eu mostrar aqui uma das vertentes que são importantes, uma das coisas que são importantes é você utilizar pulverizador costal motorizado, entendeu? Por quê? Porque, principalmente em plantas mais altas, você tem o problema de você, se for uma área grande, você tem um problema de ter que levar água lá para o meio, 5, 10 hectares, você tem que levar água para aquele pulverizador costal manual, né? E esse motorizado não, porque a quantidade de água que você usa por hectare é 60 litros por hectare. Um rendimento de 10 a 15 hectares por homem-dia, sendo que para o costal manual você vai ter meio hectare dia, homem, né? Então, e para plantas altas também, o pulverizador costal motorizado é o mais indicado. Agora, lógico, o custo é muito mais alto, né? O custo é elevado, mas geralmente hoje já se tem grupos ou cooperativas que produzem a farinha lá no Juruá, que eles se cotizam, compram um ou dois pulverizadores, mantêm esses pulverizadores na forma de alerta e utilizam de forma compartilhada na hora que for necessário. Então, em 2019, foi feito um levantamento, né, da adoção dessas medidas de controle dentro do MIP do Mandarová, e foi feita pela Secretaria, pela SEAP aqui, né, Secretaria de Produção do Governo do Estado, e aí se detectou que 59% daqueles produtores levantados, né, que a gente conseguiu fazer o levantamento, eles utilizam armadilha luminosa, né, aquele tipão de armadilha luminosa bem rudimentar. 27% aplicam piretróide, justamente pelaquela cultura do inseticida. E se você somar 6% e 8%, são 14%, utilizam pelo menos o baculovírus, né?
Só que muitas vezes 8% deles utiliza o baculovírus associado ao piretroide, ou seja, faz uma alternância, às vezes quando passa do Inster desejável para a aplicação do baculovírus, entra com piretroide. E bacilo thuringiense, pelo custo, né, praticamente não é utilizado pelos produtores. Então, quais seriam os desafios, né, para o sucesso do manejo integrado do mandarová no Vale do Juruá? Primeiro, desmistificar o medo do mandarová, né? Tem que trabalhar muito isso. E muitas vezes nós, como pesquisadores, não temos a linguagem adequada, a abordagem adequada para fazer isso. Então, a extensão, a difusão de tecnologia teria que trabalhar muito bem isso. Cultura do inseticida químico. Acho que não é só no Vale do Juruá. Os produtores, de uma maneira geral, a maioria deles tem essa cultura. Descrédito do produtor para o controle biológico. Isso é uma evidência que muitas vezes vem sendo modificada ao longo do tempo. E a utilização do pulverizador adequado. Aqui nós temos algumas publicações, e por esses sites, vocês podem acessar gratuitamente no site da Embrapa. Esse aqui é o Manejo Integrado do Mandarová, é um documento técnico para a formação de multiplicadores técnicos, e esses 7 passos para controlar o mandarová da mandioca, geralmente quando se faz curso para produtores, ele é bem, com bastante figuras e dizendo o que tem que ser feito para que tenha eficiência no controle dessa praga. E, por último, foi realizada aí uma comparação do perfil, né, de DNA do baculovírus que nós temos na região, depois de 14 anos que foi aplicado lá, foi feita a caracterização do DNA desse baculovírus, e ele apresentou bastante semelhança com o baculovírus produzido em Santa Catarina, lá na década de 80, 90. Isso quer dizer, então, que o baculovírus se instalou na região e tem apresentado pequenas variações genéticas. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e espero ter colaborado, né, com essa nossa apresentação, para que a gente tenha uma visão de que não é necessário apenas pesquisar, né? Nós temos que levar o nosso trabalho, as nossas observações, as nossas interferências benéficas para o produtor, porque é aquele que realmente é o nosso cliente preferencial, tá certo? Muito obrigado e tudo de bom para vocês.